sono e também o fôlego. Despertador de madrugada, vem meu amor. Amor é tão bom fazer, rolar com você sobre um chão de giz. Vem meu amor, eu paro de rabiscar, me deixo levar pra te fazer feliz. Juntos voaremos a mágica viagem, sem medo de cair nem pressa de chegar. Viver é amor e o resto é bobagem. Coragem é vencer o medo de amar. Vem meu amor, amor é tão bom fazer, rolar com você sobre um chão de giz. Vem meu amor, eu paro de rabiscar, me deixo levar pra te fazer feliz. Juntos voaremos a mágica viagem, sem medo de cair nem pressa de chegar. Viver é amor e o resto é bobagem. Coragem é vencer o medo de amar. Coragem é vencer o medo de amar. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Osmar Caroba. Boa tarde, Freires. Boa tarde, pessoal. E vamos juntos para onde Deus é quem sabe. Estamos aqui com a engenheiro de software, a Jaqueline. E vamos bater um papo bacana aí. E ela vai responder algumas perguntas que eu sei que é de interesse de quem está nos assistindo, de pessoas que têm interesse pelo assunto. E vamos juntos. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Brasil. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo programa Toca do Sucesso. Hoje estamos aqui com a Jaqueline Graciele. Ela é engenheira de software. Tudo bem, Jaqueline? Tudo certo. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui no programa. Obrigada pelo convite. E aí, o que a gente vai bater de papo hoje? A gente vamos ter um papo muito interessante sobre tecnologia, né? Lógico. O que é um engenheiro, no caso, né? De software? Essa é uma boa pergunta para a gente começar. Bom, engenheiro de software é quem cria tudo que vocês usam no computador. Então, os programas que vocês abrem nos computadores, os programas de celular também, a gente abre aplicativo. Quando a gente entra em algum site para fazer alguma coisa, por exemplo, um Instagram, um Facebook, um site do governo, qualquer site onde você interage ali, não seja só para você ver, normalmente é feito por um engenheiro de software, né? O engenheiro de software é o profissional que escreve aquelas letras brancas numa tela preta de computador que a gente vê em filme. Certo. E aí isso gera os aplicativos e programas que vocês usam. E como se tornar um engenheiro de software? Legal. Bom,
O caminho mais tradicional é começar pela faculdade, né? Dá para fazer uma faculdade de ciência da computação, uma faculdade de engenharia da computação. Mas tem umas facilidades na nossa área, que dá para começar em casa assistindo vídeos no YouTube. Porque para você começar a ser engenheiro de software, o básico que você precisa saber é programação de computadores. E para você aprender programação, você não precisa ter uma faculdade. Você pode assistir vídeos no YouTube de graça, que tem muitas pessoas que ensinam de graça, começar a aprender ali. Tem vídeo seu na internet de graça? Olha, tem. Eu trabalhei para uma empresa que eu fazia vídeos, né, para o YouTube dessa empresa. Então você vai me encontrar. No meu YouTube pessoal não tem, porque eu dei um tempo com ele, mas daqui a um tempo vai ter uns vídeos lá legais. Eu te cortei aí, mas pode continuar. Não, sem problema, vamos lá. Só que eu esqueci onde é que eu estava. Sim, assistir vídeos, né, gratuitos. Certo. Você também pode começar com curso técnico. Existem cursos técnicos de programação para computadores, inclusive técnicos de graça, como na ETEC, que você aprende a programar. E só aprendendo a programar, só a linguagem de programação, você já consegue algumas coisas no mercado de trabalho, talvez não posições mais fixas, assim, mas você consegue alguns trabalhos. E aí depois, com uma faculdade, né, ganhando experiência, você vai crescendo aí e se torna um engenheiro de software. Hoje, quanto ganha assim, o engenheiro de software? Qual que é mais ou menos assim, um teto salarial do engenheiro? Essa pergunta ela é bem complexa, porque assim, existem níveis e tipos de empresa que você pode trabalhar, né? Vamos falar de um caminho mais tradicional. Você fez uma faculdade, conseguiu um estágio, o estagiário ganha ali entre R$ 1.500 a R$ 2.000. E quando você entra no mercado de trabalho, vai depender da empresa. Se você trabalhar numa empresa grande, num banco, num que a gente chama, por exemplo, de Big Techs, que são empresas como Google, Amazon, Facebook, etc., ali como júnior, né, que é a pessoa que já tem experiência, mas ela ainda é iniciante na área, tem 2 anos de experiência, por exemplo, a pessoa pode ganhar 3, 4 e um sênior pode chegar a 15, 20 mil por mês. E aí tudo vai depender da empresa, porque tem empresas hoje que são as startups, são empresas pequenininhas, com time pequenininhos, que normalmente esse valor é bem reduzido, porque a empresa não tem um caixa para poder gastar com engenheiro de software mais caro. Então, é uma área que você encontra vários tipos de salários, dependendo do que você for executar, porque apesar de engenheiro de software ser um nome único, em cada empresa você tem funções diferentes, né? Se você vai programar para um banco de dados, trabalhar com informação, ou você vai trabalhar com visual, com aplicativo de celular, com software de computador, tudo tem um range de salário diferente. Mas os salários, normalmente, eles são bem bons. Não quando você está no início da carreira, como qualquer carreira, mas depois de anos de experiência, é um salário bom. Só para fechar minha pergunta aqui. Claro. Você sabe da minha idade, mas eu não quero revelar a minha idade. Pode deixar, segredo. Ser um engenheiro de software? Isso é bem legal de você perguntar, porque, por exemplo, vou trazer um exemplo da minha vida real aqui. Certo. Quando eu tinha 18 anos, eu estava fazendo o ETEC, que é o curso técnico, né? Ele não é uma faculdade, é um curso técnico que normalmente você pode fazer ali junto com o ensino médio. E tinha um senhor aposentado, ele era bombeiro, ele se aposentou e estava fazendo técnico lá para poder aprender a ser programador. Bacana. Eu perdi o contato com essa pessoa, mas depois de um tempo eu encontrei ele no LinkedIn e ele estava trabalhando como programador. Ou seja, ele deixou a aposentadoria de lado e voltou para o mercado de trabalho como programador. Então, que bacana, né? Porque programação só precisa do cérebro. Se você tem um cérebro, é isso que você precisa. É só estudar e começar a fazer. Legal, Jaque, as perguntas. As respostas. As perguntas também foram muito legais. É isso aí. Jaque, deixa eu a primeira pergunta. Manda. Como vou substituir algumas perguntas, eu vou primeiro te fazer uma que não está aqui nessa relação. Mas é o seguinte, um engenheiro civil, digamos assim, acho que é 4 anos, né, para se tornar um engenheiro civil habilitado para estar exercendo a profissão. Um engenheiro de software, quantos anos de faculdade? É um pouco diferente, porque normalmente existe até uma briga na internet entre os engenheiros civis, porque precisa pagar CREA, precisa terminar a faculdade, ser formado, etc. E o engenheiro de software, não necessariamente ele precisa de faculdade para ser um engenheiro de software. O engenheiro de software basicamente é um programador
que tem experiência suficiente para se tornar o que o mercado chama de sênior, que é uma pessoa que tem capacidade de desenvolver um sistema inteiro, que tem pleno conhecimento daquilo. Sim, Então, não necessariamente precisamos de uma faculdade para ser um engenheiro de software. Só que olhando para a questão acadêmica, tem a faculdade de Engenharia da Computação, que ela é 5 anos de bacharel. Certo. E aí, depois de 5 anos, você tem o seu diploma de engenheiro de computação. E é esse órgão que habilita a pessoa para dizer, eu realmente sou um engenheiro de software por conhecimento, não apenas por eu ter, como é que fala, uma vivência, assim, exercendo esse trabalho, né? Você diz um órgão tipo CREA? Sim, não. Então, na nossa área, não tem. Não tem. Existe até uma questão Por exemplo, política que quem está atrás avalia- disso. por exemplo, a empresa percebe, vamos lá, a empresa americana percebe que você tem muita habilidade para se desenvolver nessa área. E aí ela pode habilitar você, digamos assim, ela vai te registrar, olha, você vai, Isso. conforme os resultados que você vai trazer para essa empresa, que você vai se tornar um engenheiro de software. Exatamente, é Muito esse o bem. caminho. Porque Maravilha. a área de engenharia civil, ela também é uma área intelectual, né? Certo, É uma certo. área onde a pessoa trabalha ali pensando e Claro, muito né, matemática. projetando. Sim, Ela, sim. Só que a questão é que ela assina projetos que colocam a vida de pessoas em risco. Porque se Sim, o engenheiro claro, assina um prédio errado e o Sim, prédio sim, cai, sim. é responsabilidade dele. Claro. No nosso caso, a gente não tem essa Curiosidade. Sim, Isso, essa exatamente. palavra. A gente não tem isso, né? O É. nosso trabalho é 100% intelectual mesmo. A gente afeta a vida das pessoas de outra forma. Então, como a gente se chama de engenheiro? Quando a gente consegue entrar em vagas Sim, para sim. engenheiros de software. Entendi. Basicamente, é as empresas que e vão definir. apresenta resultados satisfatórios para as empresas. Exatamente. Tal, que paga por esse trabalho. Jaque, qual a diferença entre tecnologia da informação e inteligência artificial? As pessoas estão curiosas aí para saber. Legal, a inteligência artificial virou hype, né? Tipo assim, todo mundo fala sobre, todo mundo quer usar, nem sabe direito o que é, mas quer Exatamente, usar. tá meio perdido aí. Bom, a inteligência artificial, ela surgiu de dentro da tecnologia, Aham. né? Então, são coisas correlatas, são sim. coisas muito próximas. A inteligência artificial é uma forma de tecnologia que a gente consegue com que ela pense, entre aspas, mais próximo de como o cérebro humano pensa. Então, todo mundo conhece a Alexa, né? Sim. Aquela caixinha que a gente conversa com ela e dá pra apagar a luz, dá pra pedir pra ela tocar uma Lembrar o dia de música. pagar a conta. Lembrar o dia de pagar a conta. Exatamente. A Alexa é um aparelho e nela roda, né, um serviço sim. de inteligência artificial que se chama Alexa. Sim. Esse serviço, a Alexa, ela entende o que você fala no que a gente chama de linguagem natural. A linguagem natural que a gente conversa no dia a dia, o que a gente está fazendo aqui é um tipo de linguagem natural. Ela não segue uma estrutura, um padrão, né? Certo. Aí esse programa, ela capta o que você fala, palavra a palavra, ele entende isso. Sim. E ela consegue, através do contexto da relação dessas palavras, entender o que você quer dizer. E aí ela executa uma função. A inteligência artificial, ela tem esse caminho de conseguir entender como os humanos se comportam e os não padrões que a gente tem para elas conseguirem executar funções que facilitam a nossa vida. Basicamente, inteligência artificial é isso. Perfeito. Vamos falar aqui, já que de um assunto que é muito interessante para mim, o Freire, porque está envolvido a música, está envolvido o mundo musical. Qual o papel de um engenheiro de software no desenvolvimento de aplicativos e plataformas digitais para fãs de músicas mais velhas? Legal. Bom, hoje vocês sabem, eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo aqui devem usar aqueles serviços de aplicativos que você instala no celular para ouvir rádios, certo? Tipo aqui. Esse aplicativo, né, esse tipo de serviço, ele é desenvolvido por um engenheiro de software. O engenheiro de software, ele não só escreve o código que faz essas coisas funcionarem, mas ele também ajuda identificando a dor. Por exemplo, o que eu quero dizer como dor? É a necessidade. Então, ele olha e fala assim, bom, essas pessoas aqui costumam consumir rádio. Só que essas rádios digitais que a gente faz não passam nas rádios AM, FM. Então, como que a gente faz essas pessoas terem acesso a essas rádios? E aí é onde entra o engenheiro de software para conseguir construir soluções para atender essas necessidades. E aí, no caso, uma dessas soluções que eu acho que é a mais conhecida de todo mundo são esses aplicativos para ouvir a gente aqui.
Beleza. Exatamente. Continuando falando da tecnologia, da inteligência artificial, né? Onde essa tecnologia já está sendo usada, porque assim, as pessoas de repente entram em algum ambiente, de repente ela pode até estar sendo orientada pela inteligência artificial, então ela pode ficar assustada, né? Quem está falando comigo? Então responde por gentileza, para as pessoas não ter esse, né? Não ficarem assustadas, né? Não ficar com medo, achar que está vivendo em outra dimensão. Estamos apenas no século XXI e está tudo muito novo, né? Ainda nesse mundo dessas pessoas que ainda não têm acesso a esse tipo de informação. Legal. É bom a gente comentar, né, que a inteligência artificial, ela não é serviços caros, vamos dizer assim. São coisas que todo mundo pode usar. Por exemplo, vocês já ouviram falar do ChatGPT? Já. Já ouviu? Você já ouviu, Freire? Sim. Bom, o ChatGPT ele é gratuito, né? Tem a versão paga dele que é um pouco mais robusta, mas a gratuita ela já é super maravilhosa. E vamos supor que você tem dúvida sobre alguma coisa. Você quer saber quando um cantor X lançou um álbum. E aí você fala, nossa, quando? Você pode jogar no Google, né? Sim. E ir lendo as respostas até descobrir quando foi lançado aquele álbum. Exatamente. Mas se você pergunta para o ChatGPT, ele te traz a resposta na hora. Entendi. Então, se você perguntar para ele, ChatGPT, quando que Osmar Caroba lançou o álbum... Fala o nome do seu álbum? Volt Baby. Volt Baby. O ChatGPT vai te responder. Esse álbum foi lançado no ano de 2023. Tô correta? Correto, 2023. Corretíssimo. Se você joga no Google, você vai ter que ficar olhando ali os links até você achar essa informação. Sim. Então, a inteligência artificial, ela pode ajudar a gente de várias formas, principalmente com acesso facilitado de informação. Agilidade, né? Exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, Vamos pegar algo mais do dia a dia. Todo mundo já deve ter passado pela situação de encontrar aquela cartela de remédio em casa e falar assim, eu não sei que remédio é esse, tem um nome aqui, tá dentro da validade, mas eu não lembro para que ele serve, né? Para que ele serve? Você pode jogar no Google e ficar lendo links, ou você pode ir no ChatGPT e perguntar. Qual que é o problema? E por isso que eu quero usar esse exemplo de medicamento. Que o ChatGPT nem sempre ele vai ser 100% correto. Ele pode te trazer uma informação ali que não seja completa e aí você se perder, né? Então, hoje a inteligência artificial ela está começando. É um tipo de tecnologia que ela está evoluindo muito rápido, né? A gente tem inteligência artificial desde os anos 90. Só que acesso para qualquer pessoa, a gente está tendo isso recente agora. E está muito rápido. Exatamente. Então, a evolução disso é muito rápido. O que a gente evoluiu nos últimos 10 anos, a gente não evoluiu nos últimos 50 de tecnologia. Então, é muito acelerado. Então, assim, da mesma forma que facilita muito a vida, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente consome, né? Exatamente. Então, vai usar um serviço de ChatGPT, confere as informações, se for algo muito delicado, como, por exemplo, medicamento. Tem gente que monta até dieta. Ali no ChatGPT, vai jogando as informações, escrevendo o que quer, e o ChatGPT monta uma dieta para você. Só que como que ele funciona? Ele pega o que você perguntou, vai na internet e faz o trabalho de pesquisa no Google. Ele mesmo vai ali, olha todas aquelas informações, vai pegando o que ele entende que tem a ver com o que você perguntou e joga para você. Por isso que, se na internet tem informações que não são verdades, tem que tomar cuidado com o que ele responde, porque ele responde com base na internet. Exatamente. Só que, de qualquer forma, é uma tecnologia maravilhosa que ajuda muito. Exatamente. Principalmente os pais têm que ter muito cuidado com as crianças, até porque agora está muito fácil. A criança, praticamente toda criança está tendo um celular. E pode estar tendo acesso a um tipo de informação que talvez ela ainda está muito imatura para aquele tipo de informação. Não é adequada, perfeito. Mas, de qualquer forma, eu não sou a favor de retirar isso das crianças, mas de orientar, né? Isso, orientar ajudar. Por quê? Eu fico imaginando, eu fiz o ensino médio em 2011, 2012. Naquela época, eu dependia muito do Google para fazer pesquisa. Sim. Né? É a mesma sensação que, por exemplo, meus pais, quando iam fazer essas pesquisas, procuravam enciclopédia. Sim. Eu não sei se tinham na casa de vocês aquele monte de livro pesado de enciclopédia. Sim.
Meus pais tinham esses livros em Sim. casa. E aí eu já pesquisava na internet, já era fácil. Agora imagina se eu tivesse o ChatGPT naquela época. Sim, sim. Ia ser muito mais fácil, porque eu queria uma informação, e na época que eu fiz, né, em 2011, já tinha muita coisa na internet, e mesmo assim eu dependia de livros. Hoje eu conseguiria fazer os mesmos trabalhos só com o ChatGPT, por exemplo, me ajudando ali. Não escrevendo por mim, mas me trazendo informações, entendeu? E aí é onde os pais têm que ter cuidado, mas não retirar, porque é uma facilidade. Exatamente. Jaqueline, quais são os melhores práticas para garantir segurança digital ao dispositivo conectado à internet, como smartphones, computadores, etc., especialmente para as pessoas mais velhas? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente está numa época que a gente vê muito golpe sendo aplicado, né, através do WhatsApp, através de links que enviou por SMS. E é um cuidado que tem que se tomar. Porque assim, gente, qualquer pessoa pode mandar um SMS no seu celular. Né? E às vezes a gente fala assim, mas veio com aquele número de 4 dígitos. Aquilo ali é um serviço que se paga na internet. Qualquer pessoa pode ir lá pagar esse serviço para enviar essas mensagens. Então, o que eu diria? Tudo que aparecer no seu celular, primeira coisa, desconfia e não clica. Nunca clique em nada que você não pediu. Por exemplo, meu namorado direto recebe no celular dele assim, foi feita uma compra no seu cartão de R$10.000. Clique aqui no link se não foi você para contestar a compra. É óbvio que quem mandou essa mensagem sabe que a pessoa vai se assustar e falar, meu Deus, eu preciso contestar essa compra. Exatamente. Só que aí é um link malicioso que vai roubar suas informações. Então tem que tomar muito cuidado, porque quanto mais a tecnologia caminha para o avanço de facilitar a nossa vida, as pessoas que querem aplicar golpes maliciosos, né, as pessoas maliciosas, elas também vão usar isso a favor delas. Então a gente tem que utilizar essas tecnologias sim, só que com devido cuidado. Então se você recebe alguma coisa que não foi você que solicitou, você não sabe do que se trata. A pessoa nem tem 10 mil de limite no cartão, mas recebe que gastou 10 mil. É óbvio que é mentira, né? Então, toma muito cuidado. Aquele golpe super clássico de receber no WhatsApp. Oi, perdi meu celular, me manda um Pix no valor X aí, mãe, pai, me ajuda. E aí você vai lá e faz sem falar com a pessoa. O que você faz? Liga pra pessoa e fala, oi, foi você mesmo que me mandou essa mensagem? Ah, foi? Então tá bom, vou te fazer o Pix. Ah, não foi você que mandou a mensagem? Então eu vou excluir. Então tomar cuidado com o que vocês recebem, porque o maior alvo dessas pessoas é as pessoas mais velhas. Porque as pessoas mais velhas não teve o contato desde sempre com tecnologia e às vezes não entende da forma que os mais jovens entendem a tecnologia. E aí acaba caindo nesses golpes. Então toma muito cuidado, principalmente com informação também que chega em WhatsApp. Sabe aquele grupo que sempre chega um monte de informação? O presidente falou tal coisa. Será que falou mesmo ou é alguém que escreveu esse texto, que não é verdade, e saiu distribuindo para fazer pessoas acreditarem? Então, toma muito cuidado com tudo que vocês veem na internet. É a primeira coisa para tomar cuidado, para se prevenir, né, de não acontecer, de você cair em golpes ou qualquer coisa assim. E outra forma de você se prevenir é sempre pedir ajuda. E não precisa necessariamente, tipo, eu sei que algumas pessoas falam, meu filho não me ajuda a mexer no celular, meu filho não me tira as dúvidas. Liga para os serviços. Por exemplo, eu lembro de uma vez que eu recebi uma mensagem bem suspeita de uma empresa de internet que eu tinha na minha casa. E aí eu recebi uma mensagem muito estranha. E na hora eu falei, putz, preciso responder aqui o link que eles mandaram. Aí eu falei, não, peraí, eu vou ligar lá. Aí eu liguei na empresa de internet e falei assim, oi, recebi essa mensagem de vocês, o que é isso? Aí a pessoa falou, não clica no link, não foi a gente que mandou. A gente não manda essas mensagens. Eu falei, beleza. Então, assim, eu sei que precisa, às vezes, ali, né, do filho ajudar, do sobrinho, do neto ajudar, mas se eles não ajudarem, liga pro serviço que te mandou a mensagem, tá com dúvida, liga pro serviço, liga pra empresa, liga pro saque, liga pra alguém e pergunta o que é. Que de algum lugar você vai receber a tua resposta. Já que eu achei muito interessante essa resposta sua, porque, veja bem, a pessoa recebe lá, foi feita uma compra de 10 mil, o cara já fica louco. É assustado, né? Assustado, clica nesse número. Muito bacana essa resposta sua. E você quer saber mais profundo sobre isso?
essa é uma tática usada, não sei se vocês já ouviram falar no termo neuromarketing. Já ouviram falar esse termo? Eu já Neuromarketing. Não sei o que é, mas já ouvi. Vou dar uma explicação bem simples do que é essa para vocês pegarem a ideia. Marketing, é vendas, Certo, né? vendas. É fazer publicidade, é anúncio, é coisas para fazer as pessoas comprarem. Isso é marketing. Neuro vem de técnicas de gatilho mental. O que é gatilho mental? Se eu falo para você assim, Osmar, acabou de acontecer um acidente com a sua filha, liga nesse número agora. O que vai acontecer com você? Como que você vai ficar? A pessoa vai entrar em desespero e vai ligar. Exatamente. Isso é gatilho mental. Eu te falo uma coisa que te causa um sentimento que você vai pensar racionalmente pouco. Você não vai pensar para executar, você só vai fazer, porque você vai ficar desesperado. Então, o que esses golpes se utilizam? Utilizam desses gatilhos. Percebe que nunca é assim, você tem 10 dias para cancelar a compra? Nunca é isso. É tipo assim, ou você liga agora, ou a compra vai ser passada no seu cartão. É sempre de agora. Bacana, já que quando a pessoa recebe alguma coisa assim, nunca ir pela emoção, né? Exato. Sempre ver se é verdade, o que está acontecendo, porque a emoção na hora, o cara vai ligar. Igual um dia eu recebi uma ligação que a minha filha estava sendo assaltada e tal. Aí a pessoa colocou lá assim, ó. Eu falei, coloca ela para falar comigo. Aí colocou, eu falei assim, ô Maria, como é que tá? Tá tudo bem? Ela, não, pai, me assaltaram aqui e tal. Aí eu falei, mas não tem filho que chama Maria, né? É uma boa tática. Aí não tem filho que chama Maria. Aí eu falei assim, ó, mata essa... Não vou Ai, falar que esse horror. nome, né? Mas pode fazer o que você quiser com ela aí, que eu tô com raiva dela aqui em casa, não quero que ela volte. Tem uma estratégia também para Ai, quando receber essas mensagens aí dizendo, olha, eu comprei 10 mil reais no seu cartão, é você manter seus cartões sempre estourados. Então você não se preocupa. Ô, Você Freire, isso entendeu? acontece comigo direto. Quando me ligam lá mandando essas mensagens, eu nem dou crédito. Tá tudo estourado, como é que eu vou? Então, Eu é achei isso. que era Mas sério. olha, gente, brincadeiras à parte, deixa eu te falar, Jaqueline, Osmar, a gente vai chamar a Rosa Moura, ela vai invadir o espaço fã, porque tem pessoas participando aí e assistindo Opa! aqui. Enquanto a Rosa O chega... programa Freire, Toca do Sucesso e... enquanto a Rosa chega, participou do programa Nota 8, a cantora Glória Rios. Olha seu CD aqui, Glória. Me deu um CD com muito carinho, vou guardar. Parabéns, Glória Ouvi. Rios. E quero mandar um abraço para Toninho Costa, lá em São João do Paraíso, que está acompanhando aqui o nosso podcast. Maravilha. A Nancy também participou do nosso programa, né? Foi muito bacana. Obrigado, Nancy. Vem para cá, Rosa Moura. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Rosa Moura. Então, os nossos participantes aqui também estão interagindo, fazendo perguntas. Jaque, para Manda. você. Olha, o André Wagner, ele te parabenizou, mandou te cumprimentar. E a pergunta dele é o seguinte: ele quer saber se no futuro a tecnologia artificial vai interferir ou vai ajudar os professores. Nossa, essa é uma boa pergunta, porque ela é bem complexa. Porque, assim, como toda tecnologia, como, por exemplo, na Revolução Industrial, a gente teve um período ali onde tinham pessoas resistentes às máquinas. Falando, pode falar. André, é a resposta aí da sua pergunta, tá? Fica ligado. Boa, André. Então, na época da Revolução Industrial, tinham pessoas que ficavam resistentes, né? Falavam, as máquinas vão tomar o meu trabalho, vai tomar o meu lugar, então não quero. E depois de um tempo a gente percebeu o quê? Que era necessário. E que aquelas pessoas que perderam os empregos ali porque tinham os empregos manuais, muitas dessas pessoas se reciclaram para aprender a dar manutenção nas máquinas que estavam fazendo o trabalho delas antes. Então, assim,
Quando uma tecnologia nova surge uma outra demanda que essas pessoas podem se realocar. Agora, quando a gente fala de ensino, é um assunto um pouco delicado, porque ao mesmo tempo que a tecnologia ela pode ajudar os professores, ao mesmo tempo, ela usada de forma errada, ela pode acabar interferindo no trabalho deles. A gente estava falando aqui de fake news, de o chat GPT, às vezes, dá resposta errada, porque ele procura na internet, né? Então, imagina, hoje o André é professor, né? Até onde eu sei. Sim. Provavelmente ele passa situações de fazer uma pergunta em sala de aula, a pessoa rapidinho pegar o celular aqui, ó. Ah, professor, é tal coisa. E aí o professor fala, não é. E aí, como é que você vai levar essa discussão? Isso pensando assim, num cenário simples, né? Eu acredito que a tecnologia ela pode sim ajudar os professores em ambientes onde isso é incentivado, onde o ensino é levado a sério, né? Porque pode ajudar desde forma lúdica a ajudar a trazer mais informações. Eu já dei aula, e quantas vezes não aconteceu de um aluno me fazer uma pergunta e eu falar, putz, te traga a resposta amanhã. Hoje eu não preciso levar a resposta amanhã. Eu posso pesquisar aqui e com o conhecimento prévio que eu já tenho, dar uma resposta mais madura para o meu aluno. Então, isso pode ajudar muito. O aluno que vai fazer uma pesquisa. No meu caso, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu era muito nerd. Então, quando eu ia fazer um trabalho, eu gostava de fazer o trabalho. Então, eu gostava de pesquisar sobre. Eu lembro até hoje que eu fui fazer um trabalho sobre Guerra Fria e que eu li livro, li Google, li um monte de coisa para montar um trabalho. Eu realmente fiz o trabalho. Só que, do outro lado, tem a facilidade do chat GPT te entregar um trabalho inteiro pronto. E se o aluno não lê e não prestar atenção no que ele está fazendo, ele não saber o que ele está escrevendo, ele vai entregar errado e isso vai prejudicar o aprendizado dele. Então, desde ter muitas ferramentas, aplicativos, tem aplicativo de reforço. Eu não sei se isso é usado amplamente, porque eu fiz o Enem há muitos anos, mas saiu um aplicativo que ajudava as pessoas com perguntas do Enem. Então, assim, lançava, tipo um teste, né? Lançava uma pergunta, você respondia e na hora ele te falava, não, você respondeu errado, você respondeu certo. E essas perguntas, elas são dos Enems passados, que é para ajudar os vestibulandos a treinar aquele conhecimento dele. Então, eu acredito que isso ajuda. E, novamente, do outro lado, tem pessoas que usam isso de má fé para poder colar em provas e burlar sistemas, o que não é legal. Então, no fim de tudo, tudo vai depender do uso consciente das pessoas. André, respondido aí? Olha, e no nosso Espaço Fã tem vários recadinhos, Jaque. Manda. Olha, vamos lá. O André colocou assim para você. Verdade. Excelente resposta, Jaque. Abração. Abraço, André. Olha, vamos lá. O Flávio Lopes está mandando um abraço, está lá assistindo. E está gostando muito do programa. A Judilça Campanha, lá de Condeúba, está te parabenizando. Mandando uma boa tarde para todos, falando que o programa está ótimo. Opa! Sebastião Rodrigues também está assistindo, mandando um abraço a todos. Obrigado, Sebastião. Um abraço. Isso. A Anja Jolie também está assistindo, mandando parabenizar, te cumprimentando, Jaque. Em especial, um abração pro maridão. Obrigado. Você já sacou aí, outro né? para você, um beijão. Então, já mandou aí. Deixa eu ver, são vários, viu, gente? Muitos recadinhos. Tem também a Ana Félix, está assistindo lá de Guarulhos, também mandou um abraço. E os demais eu falo depois, gente. Pode continuar aí com as perguntas de vocês. Obrigada, galera, pelas mensagens. Boa tarde para todo mundo. Serão abraçados pelo Caroba. Pelo programa Toca do Sucesso. Que fofo. Jaque, falando da tecnologia, da informação e também da inteligência artificial, o que essas tecnologias podem ou não podem fazer? Tem um limite? Nossa, boa pergunta. Porque eu acho que todo mundo já assistiu aquele filme Exterminador do Futuro. Sim, sim. Que a gente tem aquela máquina que volta do futuro, né? Pro presente. Pro presente, no caso, lá na época do filme. Uhum. E é basicamente um humano que faz o braço virar várias coisas, inclusive armas de fogo, né? Um negócio meio doido, assim. E as pessoas acham que isso pode acontecer na vida real, né? Máquinas pensarem como ser humanos, sentirem como ser humanos, que era o caso lá do personagem do Arnold Schwarzenegger. Sim, sim. Bom, então, isso pode acontecer?
Pode, isso pode acontecer. Num futuro próximo, Não se sabe. acredito que é muito difícil. É muito difícil. Exatamente. Porque a gente tem uma questão dentro da tecnologia, né? Quando a gente vai fazer faculdade, por exemplo, eu fiz faculdade de engenharia da computação e fiz defesa cibernética, que é a parte Sim, de sim. cibersegurança. Quando eu fiz a faculdade de cyber, a gente tem aulas durante a faculdade inteira sobre ética. Então, todo mundo que começa a fazer pesquisas, que entra nesse mundo acadêmico de desenvolver novas tecnologias, tem sempre uma ética por trás. Sim, sim. Por quê? Dependendo do... Por exemplo, eu vi um estudo que estava... É um estudo bem antigo, na verdade, que eles estavam tentando fazer transplante de cabeça. Pegar a cabeça de um ser humano e colocar no corpo de outro ser humano. É um negócio muito assustador. Muito E aí bom. tem várias éticas, né, Sim, envolvidas sim. nisso. Tipo, se você fizer um serviço desse, você continua sendo a mesma pessoa? Exatamente. Seu tipo sanguíneo pode mudar, a sua estrutura óssea pode mudar. E aí, você é a mesma pessoa? Exatamente. Não dizendo que isso é possível, porque não tem como fazer a Sim, ligação sim. da medula espinhal, e isso é importante, né? Claro, claro. Mas vamos supor que fosse possível. Uhum. Tem várias coisas éticas que vão ser discutidas até isso realmente poder ser aplicado. Sim, sim. Então, é anos e anos. É a mesma coisa com transplante de órgãos, que foi desenvolvido estudos e projetos e testes para ver se realmente era possível. Uhum. Hoje é algo normal pra gente. Sim, sim. Mas teve uma época que não foi. E foi muito discutido a ética disso. Uhum. Tipo, o que vai poder ser transplantado com um órgão? Exatamente. Pode aí são termos médicos que eu não sei dizer, né? Mas como que isso pode ser feito para permanecer o ser humano, né, ético e ok ali? Exatamente. Então, qual que é o limite da tecnologia? Sinceramente, não existe. Porém, a gente tem essas pautas éticas que ajudam muito a gente não ferir conceitos humanos, e nem tô falando de sociedade, eu tô falando humanos mesmo, né? Exatamente. E o que a tecnologia não pode fazer? Sinceramente, nunca ela vai poder ser um ser humano. Ela nunca vai Exatamente, conseguir pensar como um ser humano. A tecnologia pode avançar o quanto ela quiser, a inteligência artificial pode desenvolver o quanto ela quiser. Um Mas clone, nunca... por exemplo, um clone de um ser humano. O clone depende, né? Se ele for biológico, aí a gente entra em outras questões que eu não vou saber falar aqui. A ovelha Dolly naquela época, lembra? O estudo da ovelha Dolly é muito legal. Muito Mas, assim, fiquem tranquilos que nunca vai se conseguir criar... Eu não sei se todo mundo já viu aquele filme, que é de uma criancinha que ela é um robô e ela tem emoções. Sim, sim. Aquilo ali nunca vai existir, não tem como aquilo ser feito, Uhum. né? Exatamente. Tem formas da gente deixar a inteligência artificial de um jeito que um ser humano conversando com ela, você vai ter dúvida se você está falando com um ser humano ou não. Isso Exatamente. pode acontecer. Sim, sim. Mas sim. ela pensar exatamente como um ser humano, ter todas as situações que a gente tem dentro da nossa cabeça, não tem como. Não tem como, Não. exatamente. Uma criança, ela pensa de um jeito, ela consegue Exatamente. crescer, aprender e se tornar outra pessoa e mudar Exatamente. quando ela quiser. A máquina não tem essa Não mesma tem, possibilidade, Exatamente. né? Até Então, porque ela depende de um engenheiro de ela software. sempre vai depender de um humano Exatamente. para ela poder evoluir para algum lugar. Exatamente. Quer dizer que a inteligência maior é o engenheiro de software. É sempre ou engenheiro ou Ou a engenheira. ou a engenheira. Justo. Já que, como a inteligência artificial e os assistentes virtuais pode facilitar a vida cotidiana para os mais velhos, como ajuda nas tarefas domésticas ou lembrar de compromissos. Boa, essa é uma ótima pergunta. Bom, assistentes virtuais é exemplo a Alexa, que a gente conversou. Certo. E para quem tem iPhone, existe aí a Siri. Todo mundo conhece a Siri. Boa. É minha amiga. É sua amiga? Bom, o que acontece? Tanto para mais velhos como qualquer pessoa, na verdade, os assistentes virtuais, eles conseguem, através de comando de voz, executar ações. Então, vocês já devem ter visto alguns vídeos. Existe até um bem antigo que a Amazon lançou, a Amazon é a empresa dona da Alexa. Eles lançaram muito tempo atrás, mostrando como seria a vida com assistente virtual. É um vídeo que a mulher entra em casa, aí ela fala, Alexa, ligar as luzes. Aí o apartamento dela inteiro se ilumina. Aí ela fala, Alexa, passar café. Aí a cafeteira liga e começa a passar o cafezinho dela. Aí ela vai se encaminhando
caminhando, aí ela fala, Alexa, esquentar o chuveiro. Eu não sei exatamente, mas era mais ou menos isso. Aí o chuveiro ligava e começava a ficar quentinho. E aí ela ia lá tirar a roupa pra tomar o banho dela. Aí ela falava assim, Alexa, ligar a air fryer. A air fryer começava a funcionar pra fazer a comida dela. Ela terminava, ia lá, pegava a comida, colocava no prato. Isso dá pra fazer? Dá. Dá e não é caro fazer esse tipo de coisa. Então, como que, agora sendo mais específica a sua pergunta para pessoas mais velhas. Imagina uma situação de um idoso que mora sozinho. E a gente, né, tem que trazer esse ponto porque isso acontece. Um idoso que mora sozinho e tem mobilidade reduzida, por exemplo. Ele pode, através de comandos de voz, se utilizar da Alexa para poder fazer coisas ali que, se ele fosse fazer tudo, seria muito trabalhoso, muito árduo. E qual que é a ideia desses assistentes? É você fazer o que você faz de melhor, que é viver. Ao invés de estar ali lavando uma louça, você pode pedir para a Alexa, liga a lava-louças. Aí você precisa de uma lava-louça, óbvio, né? Porque ela não vai manusear ali a torneira. Mas são ideias. Então, por exemplo, você colocou roupa na máquina de lavar e você fala, putz, Alexa, liga lá a máquina de lavar. Alexa liga para você. Então, é uma ideia de facilitar. E além dessas facilitações, como você disse, de lembrar coisas, você pode pedir para a Alexa lembrar qualquer coisa. Você pode pedir para ela até fazer compra no mercado para você. Você vai lá para ela, Alexa, inclui leite na lista de compras. Aí ela vai lá no seu carrinho da Amazon e inclui o leite. Alexa, inclui um pacote de pão de queijo congelado aí, porque eu gosto de pão de queijo. Alexa, inclui lá. Aí você fala assim, Alexa, compra meu carrinho de compras. Aí, normalmente, você já tem um cartão cadastrado na plataforma da Amazon, né? Ele vai lá e compra o carrinho e manda entregar na sua casa. Perfeito. Hoje, esses assistentes virtuais se conectam com qualquer coisa. Com a geladeira, com a air fryer. Tem até uma geladeira, eu não sei se esse projeto ele já saiu para o usuário final, mas tinha um projeto que era uma geladeira com visor. E ela tinha um sensor dentro da geladeira. E aí você marcava ali, né, através do sensor, você falava para ela quais eram os itens essenciais que não poderiam faltar na sua geladeira. Por exemplo, o leite. Aí, uma certa manhã, você acorda, pega o leite, acabou o leite, você joga a caixinha no lixo. Através do sensor de dentro da geladeira, ela vai perceber que o leite está faltando, aí ela vai lá e faz a compra automaticamente no seu cartão e manda entregar na sua casa o leite que estava faltando na geladeira. Então, assim, facilidades tem muitas. Isso é filme futurístico que você nunca vai poder ter na sua casa? Não, essa é a coisa mais legal, porque essas tecnologias elas estão ficando mais baratas e o custo de implementação dela está cada vez ficando mais barato. E aí você consegue ter essas facilidades. Outra coisa, pensando no público mais idoso. Tem alguns relógios, tipo eu tenho um relógio da Apple, né, que tem essa funcionalidade, mas tem outros relógios mais baratos que têm essa funcionalidade, que ela verifica se você caiu. Então, se você está tomando banho, se você está na sua casa, você está fazendo alguma coisa e você tem uma queda, você consegue configurar para, caso de queda, ligar para alguém. Ou mandar uma mensagem. Perfeito. Então, vamos supor que meu pai é bem velhinho, tá lá sozinho na casa dele, aí ele cai. Caiu. Aí eu vou e recebo uma mensagem aqui. Seu pai caiu. Aí eu ligo. Putz, não atendi, vou lá na casa dele. Lógico, entendeu? Claro. Então, assim, são facilidades que podem salvar vidas do jeito mais simples possível. Jaque, tenho mais 3 perguntas aqui para fazer. Como tudo que é bom dura pouco, nosso tempo está chegando ao fim. Vamos resumir um pouco as perguntas e as respostas para a gente fechar com todas as perguntas. Pode ser? Perfeito. Manda aí, Carol. Não, eu não vai dar tempo mais eu fazer uma pergunta. Eu queria falar assim, esses dias eu caí em casa lá, se eu tivesse a Alexa, eu tinha recebido. Você teria que estar com seu relógio no pulso, né? Para você perceber que você caiu. Freire, manda a pergunta. A pergunta é a seguinte: como ela vai mudar a maneira como trabalhamos, né? É uma pergunta de uma pessoa aí que está interessada em saber como que vai mudar a maneira que trabalhamos, né? A inteligência artificial, no caso? Sim, Tá. Bom, aí depende da sua profissão, mas, por exemplo, a minha profissão, que é programadora, às vezes acontece da gente chegar em alguns problemas matemáticos ou de código que a gente não consegue resolver, mas não por falta de capacidade, mas porque dependeria de um estudo e de um tempo testando. Então, o que a gente faz? A gente usa a inteligência artificial para procurar essas soluções mais rápidas. Exatamente. Então, na minha profissão, eu consigo ter uma agilidade maior. Tarefas repetitivas, montar código que eu monto todo dia, eu consigo pedir para a inteligência artificial montar aquele trecho para mim, porque eu já sei como ele tem que ser. Exatamente. Outras profissões, como
secretária, por exemplo, a inteligência artificial ajudaria muito. Existe um serviço que ele atende a ligação para você. Se vamos supor que você tem um escritório e aí tem um período que não tem ninguém no seu escritório. Você deixa esse serviço rodando, a pessoa vai ligar para você, o serviço vai atender como se fosse uma pessoa e vai falar assim, quer deixar recado? Ela vai ouvir, né, o que a pessoa vai dizer, vai escrever em texto e vai salvar ou mandar no seu celular, no seu WhatsApp. Ó, tal pessoa ligou e pediu para te falar isso aqui. E é um serviço de inteligência artificial. Exatamente. Já que não vai dar tempo, eu vou tem uma pergunta aqui, eu vou trocar por uma outra pergunta, né? Ok. Você fica à vontade, né? Se não puder responder, então, não sei se vai fugir assim do, né? Mas é o seguinte, Jaque, a gente está vivendo dias em que está sendo cogitado assim a ideia, a possibilidade de ter um controle assim da internet, né? Havendo isso, essas leis que estão tentando aprovar aí, havendo isso, até porque tem muitos meios de comunicação poderosas que estão super interessados que isso venha a acontecer. Você acha que isso pode limitar, assim, para nós brasileiros, assim, o acesso a esse tipo de informação, tanto na área da tecnologia como na área da inteligência artificial? Você acha que vai nos limitar? Você acha que vai limitar, na verdade, né? A gente também, assim como seremos limitados, espero que não, mas o acesso à internet, a gente não vai poder estar divulgando tudo. Será que em relação a essas tecnologias também a gente vai ser limitado a esse acesso também, será? Olha, a não ser que a gente vire uma Coreia do Norte, não tem como isso acontecer. Porque, não sei se vocês sabem, na Coreia do Norte, as pessoas nem acessam a internet, elas não podem. Porque lá é um regime completamente diferente do que a gente vive no restante do mundo. Exatamente. Agora, as leis a quais você se refere, eu acredito que seja o banimento do Twitter no Brasil, por exemplo, é uma lei que eles querem fazer. Também, mas assim... Vamos usar ela... digamos que eu vou querer aqui fazer uma pergunta para Alexia, por exemplo. Então, essa pergunta, dependendo da pergunta, eu vou poder fazer, porque, assim, pode ser que ela seja uma pergunta que a lei não permita que eu faça esse tipo de pergunta. Não, isso é muito difícil existir. Porque o governo nosso aqui, né, o nosso governo, tirando os casos de regimes totalitários como existem lá, não podem interferir a liberdade que a gente tem. Então, a única pessoa... Não tem como isso existir, porque vai ferir a legislação brasileira, né? A gente fere o Código Civil. Então, a gente tem liberdade de expressão. Desde quando a gente viveu como é que é o nome? Eu esqueci o nome. Que a gente teve em 1945, ditadura. Desde quando a gente teve a ditadura no Brasil, a gente tem leis que garantem a liberdade. Claro que, né, os governos têm formas de limitar ali o que eles querem, como o exemplo de tentar tirar o Twitter do Brasil. Mas tentar tirar do Twitter do Brasil não é restringir a internet. O acesso à internet, a não ser que alguém vá lá e retire todos os fios do Brasil, não tem como isso acontecer. Então, porque você está restringindo a informação às pessoas. E isso não pode acontecer de acordo com o Código Civil. Mas, por exemplo, às vezes eu concordo com a ideia de alguém ou não concordo, por exemplo. E aí eu não vou poder falar sobre isso. Expressar isso. Não, isso não pode existir. Porque fere a liberdade de expressão. Entendeu? E a liberdade de expressão hoje, ela é um direito civil nosso. Né? Claro que tem as limitações, que é o quê? Você denegrir a imagem de uma pessoa, você espalhar, entendeu? É essa a limitação, mas você falar o que você pensa sem que fira a vida de outras pessoas, você vai continuar falando. Então, por exemplo, assim, o que hoje você não pode falar para a Alexa? Ou melhor, você pode, mas a Alexa não vai te responder. Vamos supor. Se você falar para a Alexa que você ama ela tem uma resposta engraçadinha hoje. Ela vai falar, obrigada, mas eu não tenho como sentir sentimentos humanos. Se você falar alguma coisa para ela de baixo calão, tipo um palavrão ou um assédio sexual, ela vai ter sempre uma piadinha para te responder, que é para
cortar o assunto, entendeu? Então, esse tipo de assunto, ele é limitado, mas ninguém te impede de conversar com isso da Alexa. Sim, mas já entendeu? está. Então, isso já está caracterizado que já está existindo uma limitação. Não, não é uma limitação. Não é uma limitação. Na verdade, a empresa da Alexa está protegendo o produto Alexa de sofrer assédio sexual porque é uma voz feminina, entendeu? E por mais que pareça engraçado, tem homens que falam sacanagem para um robô, para Alexa. E a Alexa responde de forma engraçada. Ela não te bloqueia, ela não fala assim, olha, só porque você fez essa pergunta você não pode mais usar. Democraticamente ela responde. Exatamente. Você vai poder continuar perguntando o que você quiser para ela? Vai. Limitação seria se ela bloqueasse. Falasse assim, ó, Frei, você nunca mais vai poder ter uma Alexa porque você fez um assédio a ela. Isso não existe. Perfeito. Isso é limitação. Entendeu? Exatamente. Então você pode perguntar o que você quiser. Só que ela tem mecanismos para não se tornar, no fim das contas, algo que não queremos, que vulgar, sociedade né? vulgar, né? Que Exatamente, sociedade plena é. não quer. Exatamente. Então, Bacana. limitação, cortar acesso, bloquear, esse tipo de coisa não tem como. Muito porque bem, fere o muito- Código Civil brasileiro. Muito bem, já. Bacana. Já que tudo o Freire já falou, né, que dura pouco, Tudo que é bom dura pouco. eu vou fazer uma pergunta. Diga. Quem é a Jaqueline? Ah, sei lá, uma doida aí que trabalha com tecnologia. Gostei da doida. Olha, essa pergunta é muito difícil de responder, mas profissionalmente eu diria que eu sou uma mulher de 29 anos, que trabalha com tecnologia há mais de 11 anos, sou programadora acima de tudo, sou formada em cybersecurity, fiz 2 graduações, técnico, e pessoalmente eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz. Sábado que vem às 15 horas, vai estar aqui no nosso podcast o André Wagner Rodrigues. Ele é formado em História. E a todos que estiverem nos assistindo, quiser acompanhar o nosso podcast com o André, ele é um mestre e ele vai estar aqui falando. André, o filósofo? Professor de filosofia? Boa. Professor de filosofia. Filosofia. Escritor de 5 livros, eu estou sem aqui como é que fala? A biografia. A biografia dele. Mas, Mas o André é ótimo. André, você é muito bem-vindo. E na companhia do André também está vindo a Sofia. é a Sofia. Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos. Que está acompanhando o André em todos os podcasts, televisões e etc. Muito Que bacana. legal. Já que nós Muito agradecemos bacana. mais uma vez, né? Só mudou de endereço, mas o programa é o mesmo e é sempre muito bom entrevistar, bater esse papo legal com você. Você não deixa nenhuma pergunta para trás, só quando não dá tempo mesmo, aí a gente deixa para o próximo, né? Mas muito obrigado mesmo pelo carinho, pela sua presença aqui e todas as respostas. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Jaqueline, pela presença sua aqui no nosso podcast. Respondeu todas as perguntas. Muito bacana isso. Um ótimo final de semana para você. Tudo de bom. Um ótimo final de semana para todos que nos acompanhou e os que vão acompanhar, que fica gravado o podcast. É isso aí, Freire? É isso mesmo. Boa. Então, até a semana que vem. Vamos juntos para onde Deus é quem sabe. Deus é quem Obrigado. sabe.